As proteínas são um dos principais constituintes dos tecidos vivos do organismo, de tal forma que é necessário que se conheça qual é o teor de proteínas que pode ser encontrado nos alimentos para que se possa fazer escolhas com qualidade, com uma quantidade adequada de proteínas numa dieta do dia a dia. Para que se possa determinar o teor de proteínas no alimento, os nossos objetivos, de acordo com a utilização do método de Kildan, consiste em fazer a digestão do material proteico, depois fazer a destilação utilizando o aparelho de Kildan, onde nós iremos separar o nitrogênio proteico do restante do material presente na amostra, e fazer uma titulação onde nós vamos determinar esse nitrogênio orgânico que foi extraído, desse material analisado e utilizar um fator de conversão para transformá-lo em proteínas. O que são as proteínas? As proteínas são polímeros de alto peso molecular que são constituídos por unidades básicas que são os aminoácidos. Todo aminoácido, como o próprio nome nos informa, ele é constituído de um grupo amino e de um grupo ácido, que é a carboxila. Esses aminoácidos estão ligados entre si por meio de ligações peptídicas. As proteínas, elas são constituídas pelos seguintes elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E podemos ter outros elementos que aparecem em menor quantidade, como é o caso do enxofre e do fósforo. A determinação do teor de proteínas, ela é fundamentada na determinação do teor de nitrogênio existente no alimento e utilizando depois um fator de conversão para transformar esse nitrogênio em proteínas. As proteínas nos alimentos, elas apresentam, além da função nutricional, propriedades organolépticas e de textura, podendo estar combinadas com os lipídios e os carboidratos. Geralmente, o método utilizado para determinar esse nitrogênio total, esse nitrogênio orgânico existente nas proteínas, é o método de Kildan, que vai considerar, então, todas as fontes de nitrogênio que forem extraídas através dessa metodologia. O cálculo do teor de proteínas vai ser obtido por meio do conteúdo total de nitrogênio que será extraído utilizando o método de Kildan e multiplicado por um fator de conversão que pode ser específico para cada alimento. Caso não se tenha esse fator de conversão específico do alimento, pode-se utilizar um fator empírico de 6,25, que também permite uma boa aproximação do teor de proteínas dos alimentos de um modo geral. Nós temos aqui uma tabela de fatores de conversão específicos para alguns grupos, ou tipos de alimentos. Então, como a gente pode ver, para farinha de centeio e de trigo, o fator de conversão é 5,83, para cevada e para aveia 5,83 também, para castanha do Pará 5,46, para proteínas lácteas, ou seja, para os produtos derivados do leite 6,38, proteínas de carne ou mistura de proteínas 6,25. Neste quadro, nós podemos ver alguns exemplos, da quantidade de proteínas em alguns alimentos de origem animal, como leite integral 3,5%, carne assada 25%, ovo 13%, e também alimentos de origem vegetal. No caso do arroz integral, varia de 7,5% a 9%, na farinha de trigo de 9,8% a 13,5%, na soja de 33% a 42%. O método de Kildan, que é utilizado para determinar o teor de proteínas, ele foi idealizado em 1883 e até as datas de hoje ele tem sofrido algumas modificações e adaptações para melhorar a sua performance, mas ele continua mantendo as 3 etapas, que é a digestão do material proteico, a destilação, onde nós vamos separar esse nitrogênio amoniacal que é formado, e a terceira etapa, que é a titulação, onde nós vamos quantificar
esse nitrogênio para posterior conversão em proteínas. Então, na primeira etapa, que é a digestão, a matéria orgânica ela será decomposta por ácido sulfúrico concentrado através de aquecimento num bloco digestor, onde nós vamos ter uma temperatura elevada para esse ácido sulfúrico, e esse carbono da matéria orgânica, durante esse aquecimento, ele é oxidado e ele vai se desprender do material que a gente está analisando na forma de CO2. No início da digestão, a gente verifica que quando nós adicionamos o ácido sulfúrico, a amostra fica escura. É a primeira reação, ocorre uma carbonização. No final desse processo de digestão, essa mistura torna-se esverdeada devido ao uso de sulfato de cobre pentaidratado, que atua como catalisador, juntamente com o sulfato de sódio anidro. Então, essas duas substâncias, sulfato de cobre pentaidratado e sulfato de sódio, elas atuam como catalisador. O que um catalisador faz? Ele aumenta a velocidade da reação. Então, esse nitrogênio que existe na amostra, que está na forma de matéria orgânica, ele vai ser transformado em sal de amônio pela reação com o ácido sulfúrico e, ao final do processo, ele fica solidificado e de coloração branca. Quando nós colocamos água, essa solução ela fica esverdeada. A adição dos catalisadores, sulfato de cobre e sulfato de sódio, eles têm a função de aumentar o ponto de ebulição do ácido sulfúrico, que é de 337 para 400 graus Celsius, e dessa forma a digestão ficará mais rápida. Outra função também do sulfato de cobre é mostrar essa coloração esverdeada no final do processo, para que a gente saiba que a reação já terminou. Após fazermos a digestão, nós teremos então o nitrogênio da amostra na forma de sulfato de amônio. Para que a gente possa fazer a quantificação desse nitrogênio amoniacal, nós devemos separá-lo do restante do material. Então, isso é feito nessa etapa de destilação, onde a adição de hidróxido de sódio a 50% vai permitir que esse nitrogênio amoniacal, na forma de NH4, seja transformado em amônia, que é gasosa, e desta forma será recolhido do outro lado do equipamento. Esse aqui é o equipamento da destilação. Aqui nós temos no reboiler, onde nós temos a amostra, né, que foi digerida. Ao colocar o hidróxido de sódio, essa amostra fica escura, e com o aquecimento, que é feito através do equipamento, a amônia gasosa vai se deslocar do recipiente, vai fazer todo esse trajeto, vai passar aqui pelo condensador e vai ser recolhida no Erlenmeyer, aqui contendo uma solução de ácido bórico. Por quê? Se a nossa amostra ela é alcalina, a amônia é alcalina, ela deverá ser recolhida numa solução de ácido e dessa forma ela não será perdida. Nesta reação, nós vamos ter então o deslocamento, né, do nitrogênio amoniacal na forma de NH4, do íon NH4+, com essa alcalinidade forte, ela é transformada em amônia, e essa amônia será então recolhida no Erlenmeyer, onde contém ácido bórico. Para que a gente possa visualizar esta reação, nós colocamos um indicador. Esse indicador ele tem uma coloração em meio ácido e uma outra coloração em meio básico. Então, quando o material é rico em nitrogênio, ele terá amônia, e à medida que a amônia borbulha dentro da solução de ácido bórico, ela vai mudando de cor até ficar esverdeada. Então, esse é o indicativo, né, de que essa amostra contém nitrogênio. A gente deixa essa destilação acontecer até dobrar de volume, para garantir que todo o nitrogênio amoniacal foi transferido para o Erlenmeyer.
Então a gente inicia com 50 ml de ácido bórico e termina o processo da destilação com aproximadamente 100 ml de solução. A terceira etapa consiste em determinar qual é a quantidade de nitrogênio que foi extraída da nossa amostra colocada no início para ser digerida. Então esse processo ele consiste num processo de neutralização, que agora nós temos no Erlenmeyer a amônia, que é uma substância de caráter básico, e vamos então utilizar uma solução de ácido sulfúrico padronizada para reagir com essa amônia. Esse processo ele é feito através de uma técnica que é denominada de titulação. E nós vamos então verificar o que vai acontecer durante esse processo. Então aqui é o processo inicial, onde nós temos a solução verde, que mostra que nós temos nitrogênio nessa amostra. À medida que o ácido vai entrando em contato com esse nitrogênio que está aqui nesse Erlenmeyer, nós vamos ter a neutralização desse nitrogênio. E assim que neutralizar todo o nitrogênio obtido na amostra, nós vamos ter uma mudança de cor para uma coloração lilás. Então isso indica o ponto final, que é chamado de ponto de viragem. Então, quando nós temos essa mudança de cor, significa que todo o nitrogênio já foi neutralizado. Então, nós vamos anotar o volume que foi gasto aqui na bureta e vamos, a partir desse momento, então, fazer os cálculos, para determinar qual é o teor de proteínas que existe nessa amostra de alimento que está sendo analisada, através ou por meio da quantidade de nitrogênio que nós vamos encontrar aqui. Então, como o teor de nitrogênio nas diferentes proteínas é em torno de 16%, é possível então utilizar esse fator empírico de 6,25, que nos permite transformar o número de gramas de nitrogênio que foi encontrado aqui no processo da titulação em gramas de proteína, de um modo geral para todos os alimentos. Nós temos fatores específicos que já se encontram na literatura e, nesse caso, eles poderão e deverão ser utilizados. Nós só vamos utilizar esse fator empírico se nós não encontrarmos o fator específico para aquele determinado alimento que a gente está analisando. Então, aqui nós temos alguns fatores de conversão que são específicos para alguns alimentos. Como a gente pode observar aqui, na farinha de trigo, 5,83, na aveia também 5,83, arroz 5,95, leite derivados 6,38, que é o que nós estamos avaliando, margarina 6,38. Vamos então à parte experimental. Nós vamos fazer esta análise em duplicata, portanto nós vamos pesar 2 amostras do leite. E vamos fazer paralelo uma análise em branco. Essa análise denominada branco, nós colocaremos todos os reagentes, com exceção da amostra. O objetivo da análise denominada branco é verificar todo o nosso procedimento. Então, nós vamos inicialmente pesar 2 amostras do leite em pó. Então, na primeira pesagem, nós registramos 0,2541 gramas e na segunda pesagem, 0,2520 gramas. Esse material será colocado dentro do tubo digestor, chamado de reboiler, e nós vamos também colocar o sulfato de sódio anidro e o sulfato de cobre pentaidratado. Essas 2 substâncias têm a função de atuarem como catalisadores, ou seja, elas vão aumentar a velocidade da reação. De que forma? Elas aumentam a temperatura de ebulição do ácido sulfúrico, que vai chegar em torno de 350 a 400 graus. A substância responsável pela digestão do material orgânico é o ácido sulfúrico concentrado. Nós vamos colocar então 10 ml de ácido sulfúrico concentrado dentro do reboiler.
Vamos fechar esse tubo com o dispositivo adequado do próprio equipamento, ligar o sistema de circulação de água, que vai arrastar os vapores que serão liberados, e vamos deixar esse sistema ligado em aquecimento, aumentando gradativamente até atingir 350, 400 graus. Ficará em aquecimento até que essa mistura escura que se forma quando nós adicionamos o ácido sulfúrico junto com a amostra e junto com os catalisadores venha a ficar esverdeada. Então, nesse momento, a gente verifica a cor da solução. Isso ocorre após 2 a 3 horas de aquecimento. Então, o sistema vai ser desligado e nós vamos aguardar esfriar para fazer a próxima etapa, que é a destilação. Agora, nós temos no frasco de digestão a nossa amostra orgânica digerida e ela se encontra sólida após esfriamento. Então, nós vamos adicionar 100 ml de água destilada e vamos agitar cuidadosamente para dissolver essa amostra que foi digerida. Nessa amostra, nós temos, então, agora sulfato de amônio. Então, o nitrogênio existente nas proteínas foi transformado em sulfato de amônio. Nós vamos, então, fazer o processo de transferência, ou seja, de retirada através da destilação desse nitrogênio amoniacal para um outro recipiente através da destilação. Então, para isso, nós vamos colocar em um Erlenmeyer uma solução de ácido bórico, 50 ml dessa solução, e vamos adicionar um indicador chamado indicador de Peterson, que vai nos auxiliar fazendo a mudança de cor quando o meio deixar de ser ácido, do ácido bórico, que vai recolher a amônia que vai ser transferida do reboiler através do equipamento de destilação para esse Erlenmeyer. Como a amônia é básica, é uma substância alcalina, à medida que ela for borbulhando dentro da solução de ácido bórico, ela vai neutralizando esse ácido bórico. E quando todo o ácido bórico for neutralizado, nós teremos então a informação por mudança de cor que a gente tem uma solução que é básica devido à amônia que foi transferida para este recipiente. Para fazer esse processo de transferência do nitrogênio amoniacal que está no reboiler, nós utilizamos uma solução de hidróxido de sódio a 50%. É uma concentração alta, mas essa concentração de hidróxido de sódio é necessária para fazer com que a amônia possa então ser deslocada, transformada. O NH4 vai ser transformado em NH3, que é a amônia, que é gasosa, que é volátil, e ela vai ser então arrastada juntamente com o vapor de água para dentro do Erlenmeyer, onde nós temos a solução de ácido bórico. O processo da destilação, que transforma o íon amônio para a molécula de amônia, que é volátil, vai ser efetuado até que o volume do Erlenmeyer, que era de 50 ml de ácido bórico, fique aproximadamente em 100 ml. É necessário aguardar que dobre o volume para que a gente possa garantir que todo o nitrogênio NH4, o nitrogênio amoniacal, foi transferido para o Erlenmeyer, ou seja, nós não perdemos nada desse nitrogênio que é originário das proteínas do alimento que nós estamos fazendo a análise. Então, nós temos aqui o sulfato de amônio, que fica a solução esverdeada quando nós adicionamos água para dissolver essa substância, que é o produto da digestão. Essa solução, em contato com o hidróxido de sódio a 50%, vai deslocar a amônia do íon amônio, que é NH4+. Então, nós vamos ter a molécula da amônia, que é gasosa,
e ela vai ser separada dos outros componentes que estão no reboiler pelo processo da destilação. Esta amônia ela é arrastada pelo vapor de água que é injetado dentro deste conjunto. Essa amônia, ao ser destilada, vai entrar em contato com a solução de ácido bórico que se encontra no Erlenmeyer. Normalmente, essa solução tem uma coloração lilás, característica do meio ácido. À medida que a amônia vai borbulhando dentro da solução do ácido bórico que se encontra no Erlenmeyer, vai havendo uma mudança de cor quando nós temos a presença de proteínas no alimento, e ela fica então esverdeada. Então o Erlenmeyer vai mudar de cor de lilás para verde. Então essa coloração verde significa que o nosso alimento possui proteínas. Essa destilação ela deve ser feita de forma que o volume seja dobrado. Então, de 50 ml de ácido bórico que a gente coloca, a gente vai então interromper a destilação quando tivermos aproximadamente 100 ml. Isso nos garante, experimentalmente, que todo o nitrogênio amoniacal foi transferido, para o Erlenmeyer. A terceira etapa desta análise é a determinação quantitativa do nitrogênio que foi extraído das proteínas presentes neste alimento. Para isso, nós vamos utilizar uma solução de ácido sulfúrico 0,05 mol por litro, padronizada, até que a coloração verde que se encontra no Erlenmeyer fique rosa-lilás fixa ou a coloração roxa. Nesse caso, nós vamos anotar o volume e posteriormente vamos fazer os cálculos para determinar o teor de proteínas. Lembrando que, no início do processo, nós colocamos para correr paralelo às análises uma determinação chamada de branco. Então, esse branco, ele acompanha todo o processo. A destilação do branco é feita antes das amostras e a titulação também. Caso haja mudança de cor durante o processo da destilação do branco, deverá ser feito um ajuste antes da titulação para fazer a correção de eventuais alterações que forem observadas. No nosso caso, não haverá necessidade porque a solução do ácido bórico durante o processo da destilação do branco não teve nenhuma alteração. Então, nós vamos proceder agora à titulação das amostras. Então, a bureta já está ambientada, nós já zeramos, tiramos todas as bolhas, ela está zerada e nós vamos iniciar o processo. À medida que a solução ácida entra em contato com a solução verde que se encontra no Erlenmeyer, vai havendo a reação de neutralização desse nitrogênio amoniacal que se encontra no Erlenmeyer, de tal forma que a proporção que nós gastarmos de ácido está relacionada com a quantidade de nitrogênio presente. Quando a solução do Erlenmeyer se tornar lilás, isso significa que nós determinamos ou que nós já reagimos com todo o nitrogênio que estava naquela amostra. Preenchemos novamente a bureta e fazemos a titulação da segunda amostra, para posteriormente efetuarmos os cálculos e determinar então qual é a quantidade de proteínas existente no alimento que está sendo estudado.